Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar o nosso terceiro bimestre falando sobre genética. Nesse slide, a gente vai abordar os conceitos básicos de genética, para vocês entenderem tudo bem direitinho. Então, vamos lá. Vamos falar dos conceitos básicos de genética. Então, vamos ver nessa aula de um pouco de divisão celular e os conceitos básicos propriamente ditos de genética. Bom, como se inicia a vida, né? Como inicia a formação de uma pessoa? Primeiro, ocorre o encontro do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. Eles se fundem, formam o zigoto e começa a divisão celular. Quando ocorre esse encontro do gameta masculino com o gameta feminino, a gente chama o processo de meiose, né? Então, nós temos aí a meiose formando um zigoto, onde a gente tem aí em ação as células gaméticas, né? Que vêm de gametas masculino, espermatozoide, e gameta feminino, o óvulo. Bom, daí em diante, depois que acontece, né, a formação do zigoto, a gente tem o processo de mitose formando as células somáticas. Né? O que são as células somáticas? São todas as células do corpo, menos os gametas. Então, nós temos o processo de meiose formando, fundindo os gametas, formando um zigoto, e temos a mitose aí, onde ocorre a formação de todas as nossas células somáticas, da pele, dos ossos, dos órgãos, de tudo, tá? Muito bem. Dessa formação é que vai, né, ser constituído uma pessoa, um ser vivo, não só humanos, mas os animais, os vegetais, todos têm genoma, que é um conjunto de genes. Então, o genoma na biologia, né, clássica, mas a moderna, diz que o genoma é um perfil genético de uma espécie, ou seja, são todas as características que existem num DNA, né, com seus genes que caracterizam, né, uma expressão, ou seja, uma característica do ser vivo, cor, tamanho, enfim. Muito bem, no Brasil nós temos o projeto Genoma. Esse projeto Genoma, ele tem várias vertentes. Uma delas é o projeto Genoma Humano, né, que visa a identificação, a localização desses genes e o sequenciamento deles, né, para saber aí toda a sequência genética de um ser humano. É uma é um desafio bastante grande, porque nós temos mais de 3 bilhões de pares de base, e é bastante, e o intuito deles é identificar realmente qual sequência é responsável por que característica. E isso é bastante complexo. Mas o projeto Genoma também abordou já o genoma de outros seres, como a bactéria Shigella, né, que causava danos in situ, entre outros. Então, existem vários seres vivos que já foram sequenciados seus genes e identificado aí todas as suas sequências e proteínas. Muito bem. Só que a gente precisa lembrar, ter a noção de que o tamanho do genoma, ele não reflete o grau de complexidade do organismo. Por exemplo, nós temos 3.000 pares de base. Somos um ser complexo. Mas uma ameba e alguns protozoários, eles têm por volta de 670 bilhões de pares de base. Muito mais com um ser mais simples em termos de, né, estrutura.
Mas eles acreditam até hoje, né, foi pesquisado, que muitos desses genes que se encontram na ameba ou no protozoário, eles não têm uma função muito definida. Isso que a ciência apurou até hoje. Mais para frente a gente pode descobrir outras coisas, né? Muito bem, mas o que são esses pares de bases, né? O que são? Então, os pares de bases são as sequências, né, que simbolizam o gene, sendo que a formação de 3 pares de base vai formar uma proteína, ou desculpa, um aminoácido. Esse aminoácido vai se juntar com outros, formando proteínas, que vai aí socorrer o nosso organismo no que ele precisar, formando novas células, né? Muito bem. Nesses pares de base, eles estão acoplados aqui a um grupamento fosfato, a um açúcar, que é uma pentose, e a sua base nitrogenada, né? Que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. Então, elas ficam aderidas ali, né? Na, na escada, né? Pode-se dizer assim, do DNA, fornecendo características para o ser vivo que a contém. Muito bem. O que são esses nucleotídeos? Né? A gente tem o nucleotídeo do RNA e a gente tem o nucleotídeo do DNA. A gente está vendo que eles praticamente têm a mesma estrutura. O que muda é seu açúcar, no caso do RNA a gente tem a ribose, e no caso do DNA a gente tem a desoxirribose. Junto nós temos a base nitrogenada, né? Base nitrogenada do DNA. As bases nitrogenadas, aquelas 4 que eu já falei, adenina, timina, citosina e guanina, no caso do DNA. E no caso do RNA, a gente tem aí, né, adenina, uracila, citosina e guanina. Então, toda vida que a gente tiver uma sequência de pares de base, onde a gente vai encontrar a uracila, a gente está falando de RNA. Quando a gente encontrar uma sequência de pares de bases, onde a gente vai ter a timina, a gente está falando de DNA, certo? Ok. Então, a gente tem aí o DNA, né? Onde ele é composto de vários genes, e esses genes, esse DNA, ele precisa abrir, ele se duplica, né? É o dogma geral o dogma geral da biologia molecular, em que o DNA ele precisa se replicar, se dividir, e aí ele vai fazer a transdução, ou melhor, a transcrição do DNA para o RNA. O RNA é uma fita simples e o DNA é uma fita dupla. Então, eu quero, né, retirar essa parte, que quer dizer, multiplicar, dividir essa parte do DNA. Então, os genes, esse DNA, ele abre, ele se multiplica e vai formar uma cadeia de RNA com a complementação que ele observou na fita de DNA que ele se acoplou. Então, nós temos o DNA, a função de armazenar e passar a informação, ele se autoduplica, vai aí formar uma fita simples de DNA com a codificação que estava no DNA, e esse RNA sai e vai formar as proteínas correspondentes à informação genética que ele obteve. E aí sim, aí o organismo vai ser socorrido naquilo que ele tiver necessidade. Se a gente perde um pedaço da pele, a gente perde um pedaço da pele para poder, por causa de um arranhão, por causa de um corte, alguma coisa assim desse tipo, a gente tem essa informação, opa, preciso de células epiteliais.
o gene se divide, tem a informação, o RNA se acopla ao DNA, transcreve essa informação e aí ela vai ser traduzida aí em forma de proteína. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. E aí nós temos os cromossomos, né? O cromossomo pode aparecer simbolizado da forma como vocês estão vendo aqui do lado direito, né? Só esse cromossomozinho individual, ou a gente pode ter a simbologia do cromossomo dessa forma como a gente está vendo do lado esquerdo. Então, o que é o cromossomo? É o DNA todo enroladinho. Então, a célula, quando ela vai se dividir, ela precisa de espaço. Então, como os DNAs eles se duplicam, eles precisam se condensar. Então, eles ficam na forma de cromossomo. E cada pedacinho do cromossomo, que está vendo aí em vermelho do lado esquerdo e também uma porcentagem em vermelho do lado direito, isso é a localização do gene, que é chamado de locus gênico, tá? Então, nós temos os cromossomos, que são formados por genes, e no cromossomo a gente tem a localização dos genes em seus braços, né? E cada local é chamado de locus gênicos. Olha aqui, aí a gente tem os cromossomos da mãe e o cromossomo do pai, que a gente chama de cromossomos homólogos, né? Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que em cima né, esse locus de cima ali, a gente tem genes do tipo homozigoto dominante. E embaixo a gente tem outro locus, né, nos cromossomos homólogos, onde a gente tem um tipo de gene chamado de heterozigoto, porque ele tem, né, genes diferentes. Muito bem, esses genes, né, esses locos, esses genes que estão nesses locos, ele determina uma característica. Então, esse primeiro aqui, azão, que é do tipo genes homozigoto dominante, ele caracteriza o formato do queixo. Esse mais embaixo, que é um heterozigoto, formato dos olhos. O mais embaixo, né, no braço de baixo, a gente tem o locus aí caracterizando a cor dos pelos, né? Muito bem, mostrando, né, aí o que é um homozigoto, um gene homozigoto, é quando eles são iguais. O homozigoto, ele pode ser dominante, azão, ou ele pode ser um homozigoto recessivo, Bzinho. Então, nós temos aqui, nesse caso, dois tipos de genes: homozigoto recessivo e homozigoto dominante. Mas nós temos também o heterozigoto, o tipo de gene heterozigote, onde os alelos são diferentes. Então, eu tenho um azinho, eu tenho um heterozigoto. Que característica que vai predominar? Lógico, do dominante do azão. Embaixo a gente tem o alelo aí também, Bzão e Bzinho. É um heterozigoto. São alelos diferentes, são genes diferentes. E quem vai predominar é o gene dominante, né? Aí mostrando também, né? Ambos se expressam quando a gente tem um homozigoto dominante e quando a gente tem um heterozigoto, somente o gene dominante é que consegue expressar a sua característica, né? Aqui a gente tem um homozigoto recessivo, né? Onde ele está em dose dupla, ele vai se expressar, vai expressar a sua característica. Mas se ele tiver como embaixo Bzinho, o gene Bzinho recessivo, ele vai ser totalmente anulado pelo gene dominante, que é o Bzão, tá? Então, o que a gente chama de genótipo? Os genes que compõem os cromossomos, né? Então, se eu disser qual é o genes da cor dos olhos,
Azão, azinho. E qual é o seu fenótipo? Olhos escuros. O genótipo é os genes de referência e o fenótipo é a expressão desse gene. Então, nós temos aqui um heterozigoto, um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo e outro homozigoto dominante. Esses são os genes desse cromossomo. Esse é o genótipo. E o fenótipo é as características físicas ou fisiológicas desse organismo. Por exemplo, eu tenho um genótipo, né, que não caracteriza o aparecimento de diabetes. Entretanto, eu como muito açúcar, eu bebo muito refrigerante, eu faço tudo errado. O que acontece? Meu organismo passa a expressar a diabetes. Mas isso não vem no meu gene, veio no meio ambiente que eu vivi, nas condições que eu vivi, com o tipo de alimentação que eu ingeri. Então, eu vou alterar o meu genótipo, tá? Com a mesma coisa pode acontecer com a cor da pele, né? Em alguns momentos, a cor dos olhos de um bebê recém-nascido é claro, depois escurece, ou vice-versa, né? Então, nós demos algumas adequações aí do fenótipo. O genótipo é onde tem os genes, e o fenótipo é a expressão dos genes que podem ser influenciados pelo ambiente. Vamos ver um exemplo? Uns gêmeos idênticos, né, são separados na infância. Um dos gêmeos vai morar na Somália e o outro vai morar na Itália. E, lógico, as condições da Itália é muito diferente das condições da Somália. Eles são gêmeos idênticos, eles têm o mesmo genes, mas condições de vida totalmente diferentes. O que acontece? O que a gente observa depois de 20 anos? Que esse genótipo foi diferenciado através do seu fenótipo, ou seja, as condições ambientais alterou as características do genótipo. Tudo bem? Espero que sim. Agora eu vou lançar um desafio para vocês, que é sobre os cromossomos. Indique para mim quais são os cromossomos homozigotos recessivos, heterozigotos e homozigotos dominantes. Me responde na próxima aula, tá bom? Um grande beijo. Vamos que vamos. Genética na veia.